Padre Fábio Vieira, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Gazeta. E o senhor teve um processo muito importante, o senhor vivenciou durante esses 12 anos esse processo de canonização de Carlo Acutis. Como é que foi? Bom, primeiramente, o Carlo entra na minha vida pela mãe dele, que eu conheci primeiro, Dona Antônia, né? E numa das minhas idas à Itália, eu fui acolhido por ela, né? De repente ela me levou para casa dela. Eu estava indo para Assis e queria saber onde estava sepultado esse jovem que era candidato a santo, né? E de repente parece que Deus vai preparando as coisas, porque logo mais o milagre acontece no Brasil, que leva Carlo Acutis à beatificação, e de repente estou envolvido em todo esse processo. Na verdade, eu ainda estou colhendo muita coisa dessa experiência que eu vivi, né? Depois que eu voltei para o Brasil, né, essa missão de levar aí a tantos corações a mensagem de santidade desse jovem que do nosso tempo morreu em 2006 e 18 anos depois já vai ser inscrito. Dentro da história da Igreja Católica é tudo muito novo, porque quando a gente pensa em santos, né, quando foram reconhecidos no passado, era um processo extremamente demorado, muitas vezes décadas até serem canonizados, e dessa vez foi mais rápido. Por quê? Ainda existem, né, processos que são do século passado, de 200 anos, 300 anos atrás ainda, que não foram fechados, né? E o do Carlo em 18 anos. Então veja bem, o momento histórico que a gente vive é outro. E nesse tempo em que nós vivemos, os registros são feitos no clique, né? Tá tudo aí nas plataformas, embora Carlo não tinha rede social nenhuma, mas ele tinha lá o seu notebookzinho que ele conectava na internet, por isso que ele é candidato a patrono da internet, e ali ele deixou todo o seu legado, né? Então já estava tudo registrado? Estava tudo registrado, mas como parte do processo tem uma etapa que é onde é feita uma investigação mais apurada, ouvindo testemunhos, etc., para que se justifique elementos no direito canônico, na lei da igreja, que possa dizer que há elementos de indícios de santidade naquela pessoa, né? E além do que o Carlo deixou, né, do seu próprio legado, as testemunhas oculares estão todas aí, a sua família está aí, que é a primeira que faz a experiência com ele. Carlo converte a família. Queria dizer que é possível devenir santos também hoje. E Carlo é exemplo de esperança por você, porque Carlo riuscì, anche con todos os tentaciones, los peligros que están en este mundo. ¿Cómo? Poniendo Dios, Jesús, al centro de su vida. Si giocava, si studiava, si faceva deporte, sempre a presenza di Deus. Carlo dizia: a Eucaristia é minha rodovia, minha autostrada para o céu. Um forte abraço, um saludo e vou rezar por você. Scusatemi per mio português terrível. A igreja, primeiro, ela tem o auxílio da ciência para isso, né? Então, não é a ciência que vai dizer que é milagre, é a igreja que diz que é milagre. Porém, a ciência precisa se curvar diante de um fenômeno extraordinário. Sim. Porque o milagre é o extraordinário no ordinário, não acontece todo dia. Graça acontece todo dia, mas um milagre não é todos os dias que acontece. O milagre quem faz é Deus, não é santo que faz milagre. Eles são os intercessores. É por isso que é atribuído ao Carlo esses dois milagres, para que esse processo se feche. E o primeiro deles foi... Aconteceu aqui no Brasil, e o senhor esteve ali na linha de frente dessa investigação em reunir todas as informações de uma documentação que o senhor mesmo entregou em mãos na Itália, no Vaticano. Como é que foi essa história? Como é que foi reunir essas informações? Vamos lá. O milagre que aconteceu no Brasil foi em 2013, né? Lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Mateus era uma criança de mais ou menos seus 2 anos, e ele tinha um problema congênito no pâncreas. Isso fazia com que ele tivesse um refluxo 24 horas. Então, ele não tinha muita sobrevida, né? A própria medicina já tinha dito que, né, às vezes tinha que se alimentar por sonda, tudo que comia vinha fora. No dia 12 de outubro, na capelinha de Nossa Senhora Aparecida, lá na paróquia de São Sebastião, em Campo Grande, o padre estava com uma relíquia como essa, do Beato Carlo Acutis,
e numa missa ele ia abençoar as crianças naquele dia, por ser dia das crianças também, com a relíquia do Carlo. O avô levou o neto e foi pedir a intercessão do Carlo pela saúde do neto. 2 semanas depois, o Mateus praticamente não tinha nada. E a ciência quem dá o laudo final, porque imagine, se você nascer sem uma mão e um mês depois a tua mão começar a nascer, isso não existe. Sim. Assim como aquele pâncreas que tinha um problema congênito, depois ficou normal. Parecia que não tinha acontecido nada no pâncreas dele. Uau. Né? Então a ciência se curva, ela diz, olha, nós não explicamos porque era para acontecer isso não era para acontecer e aconteceu. Aí, diante disso, tem a junta médica do Vaticano também, que vai fazer todo o periciamento desses laudos. O milagre é sempre o extraordinário. A pessoa está com câncer, o médico diz, olha, você tem 1 mês de vida, metástase completa, você vai morrer daqui a 1 mês. A pessoa, diante da sua fé, porque é a fé quem faz isso, pede a intercessão do santo, e essa pessoa ficou curada, é um milagre. Por quê? Porque a ciência já tinha dito que não tinha chance. A igreja vai sempre se auxiliar da ciência, para dizer uma verdade de fé, que é o milagre. Eu imagino que o senhor tenha encontrado muitas dificuldades nesse processo, porque, como eu falei, né, tudo muito minucioso. Encontrou? Você pode citar algumas pra gente? Olha, eu diria que para você, com toda segurança, que com o Beato Carlo Acutis foi tudo o contrário, não teve dificuldades. Aliás, Nossa. a devoção do Carlo acontece do Brasil para o mundo. O Brasil acolheu esse beato de tal forma que tudo foi acontecendo, como eu falei para você antes, numa velocidade da internet. Da internet, tudo muito rápido. Muito rápido, às vezes você fica até sem compreender, né? Até na minha vida, algumas coisas que aconteceram, meu Deus, por quê? É por isso que eu digo, foi Carlo, né? Foi tudo muito rápido. E hoje, tantos jovens, principalmente o Brasil, você não tem noção do que é a devoção ao Carlo Acutis no Brasil. E não foi por acaso que ele morreu dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida. Agora eu vou conversar com a Estela Gontijo, que é apresentadora, jornalista. Aliás, foi nossa colega de trabalho durante muito tempo aqui na TV Gazeta, Sim, né, Estela? muito tempo apresentando o Jornal da Gazeta e volto aqui num momento muito especial também. Eu achei muito interessante a história do corpo dele intacto. E eu, como jornalista, né, que também gosto de ir buscar nas evidências, fui atrás de alguém que tivesse visto esse corpo ser desenterrado, para entender um pouco, né, como estava esse corpo, né, como que é isso tudo, porque a gente fica um pouco na dúvida, né. E aí eu conversei com o padre Fábio pela internet. E aí você tem uma graça, que na verdade é uma graça, mas você chama de milagre também, que aconteceu na sua vida. Sim. Conta pra gente, Estela. No meu coração é como se fosse um milagre, porque eu já estava tentando ter uma outra filha. Há 5 anos eu tinha tido um outro aborto, foi muito difícil. O padre veio ao Brasil e ele foi dar uma entrevista perto de onde eu moro. Eu falei com ele, passa aqui em casa, e ele veio com a relíquia de 1º grau. E foi naquele momento que a gente fez uma oração, então eu fiz o meu pedido, que eu gostaria de ter uma outra filha, um outro filho. E aí depois de um mês mais ou menos, 20, 25 dias, não me lembro ao certo assim a data, eu descobri que estava grávida, e essa gravidez foi para frente, né, porque eu poderia ter um outro aborto. Sim. E hoje eu tenho a Catarina e sou muito grata ao Beato Carlo Acutis, futuro santo. A gente pensou em Carlo, se fosse um menino, claro, e aí chegamos em Catarina, que também ele começa com C e tudo por causa do Beato Carlo Acutis. E nós temos o privilégio, porque o padre trouxe aqui esta relíquia. Explica pra gente o que ela é. A relíquia, é muito interessante a gente explicar para as pessoas como funcionam as relíquias. As relíquias, para nós, é a presença do santo, né? É como se ele estivesse aqui com a gente. Por exemplo, o corpo do Carlo, quando foi exumado, estava intacto, está todo intacto, não se decompôs. O lençol que foi envolvido, ele torna-se uma relíquia de 3º grau, porque foi tocado no corpo do santo. Então é feito pedacinhos, picadinhos, junto com a oração. 2º grau é algo que pertenceu ao santo. Uma camiseta, um short, por exemplo, eu tenho o capacete dele, uma camiseta dele, isso é 2º grau. E 3º grau é o próprio santo, algo do corpo dele mesmo. Por isso que chamamos ex corporis. Essa aqui é o fragmentinho do corpo do Carlo, porque até os órgãos internos dele estavam todos intactos.
Quando você for lá em Assis, na Itália, você vai lá na catedral, Sim. que o coração dele está lá na Catedral de Assis e o corpo dele está numa outra igreja, né? E dos outros foram feitos pequenos fragmentos como esse para serem relíquias de primeiro grau. Cabelo, pele, unha é primeiro grau, porque pertence ao corpo. E essas relíquias servem para quê? Para veneração pública, né? Onde as pessoas vão tocar, fazer seus pedidos, mas sempre pedindo a intercessão dele, porque quem concede a graça e o milagre é sempre... Qual a importância de Carlo Acutis para a juventude? Toda. O Carlo está fazendo a diferença, principalmente porque agora ele é candidato a patrono da internet. No dia da canonização, o Papa vai dizer do que ele vai ser padroeiro. E nós acreditamos que ele será sim patrono da internet, porque ele usou essa ferramenta para dizer para a juventude que é possível utilizá-la para o bem. Produziu vídeos, sabia montar e desmontar, fazer sites, né? O Carlo, com 10 anos de idade, já tinha lido livros assim de quem está fazendo engenharia na informática. Olha. Ele compreendia todo esse universo. Então ele quis dizer para a juventude, olha, eu posso usar essa ferramenta para o bem sim, para muita coisa bacana, assim como ela é utilizada muitas vezes para o mal. Né? Que o digam as fake news e tantas outras coisas. Nossa, nem fala, né? nem fala. E ele mostrou que é possível. Essa foi a diferença desse garoto, desse jovem. Eu queria tirar uma dúvida, que eu acredito que é uma curiosidade de todo mundo que está assistindo. Como é que é escolhido o dia do santo e quem que faz a oração daquele santo? Tudo bem. Todo o processo de santidade de alguém começa na diocese dele. Na abertura desse processo já é confeccionada, já é feita pela postulação diocesana a oração pedindo a intercessão dele. Então, é o bispo com a comissão, logo no início. A escolha da data geralmente está ou no nascimento ou na morte. Sempre, né, pela tradição da igreja, no dia da canonização, no caso da beatificação, o Carlos já foi decretada dele, a memória litúrgica dele é 12 de outubro, no dia da morte. Nossa, então se for escolhida o dia dele, 12 de outubro, vai ser o mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida? Olha Nossa só. Senhora abraçou esse menino como filho até no mesmo dia. Os santos não brigam não, viu? Não, eu imagino que não. É a gente que briga, os santos não tem problema. Então, do Carlos foi escolhido 12 de outubro. Continua, está 12 de outubro. Pode ser que na canonização o Papa mude. Tá. Mas é muito improvável, mas já foi decretado 12 de outubro. Muito obrigada, padre. E a gente fica assim honrado de conversar com você, honrado de estar na presença dessa relíquia, de conhecer um pouco mais de perto essa história que você vivenciou. E é isso, a gente fica agora aguardando as próximas novidades para a canonização. Eu agradeço, Camila, a todos vocês pelo acolhimento e eu encerro com a bênção, com a relíquia do Carlo Acutis, a todos que nos acompanharam aqui no programa, né? Que ele interceda por todos vocês, né? Às vezes a gente sabe que tem gente que está lá triste, depressivo, às vezes uma palavra, né? Poxa, tem um santo lá que pode olhar por você, ele não é Deus, Deus é Deus, mas foram pessoas como nós que conseguiram fazer um caminho diferenciado pela fé, que me estimula também às vezes a sair, poxa, eu também posso fazer diferença no mundo, né? Pela fé, né? Então, pela intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Ai, que lindo, né, turma? E para conhecer mais sobre a história do jovem Carlo Acutis e o trabalho do padre Fábio Vieira, siga lá no Instagram, @Devotos de Carlo Acutis Brasil. E agora nós vamos para as nossas dicas. Até já!